Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Horsepowercast, diretamente aqui do meu estábulo, da minha casa. E hoje eu abro as portas para receber um amigo, um parceiro, um cara sensacional. E eu posso dizer para vocês, é das melhores pessoas que eu já conheci no meio maromba. Rafael Prado, seja muito bem-vindo à nossa casa. Obrigado, meu. Eu confesso que eu estou emocionado, porque, como eu te falei, assim, ver a estrutura que você criou aqui junto com a sua família para você morar, a gente fica feliz de ver as pessoas que a gente gosta com esse tipo de sucesso, né, não é aquele sucesso que às vezes as pessoas esperam da vida, que são simplesmente números, seguidores, etcétera. Isso que você tem aqui, o que você construiu, a energia do lugar, a hora que eu estava chegando no condomínio, assim, eu falei: "Puta, que legal, cara, que o Hugo tá num lugar assim", e eu tô honradíssimo, cara, de estar aqui e eu tenho certeza que a gente vai bater um papo bem legal. Pô, top, Rafa, obrigado mesmo. Eu tô feliz de você estar aqui. Já tinha falado para Ana que era uma vontade minha trazer você também para perto, para ver se sentir realmente em casa, ver as crianças, então para mim hoje é um grande dia. E eu quero que você que não o conhece ainda, o siga já nas redes sociais, porque esse cara aqui tem muito conteúdo bom para passar. Ele que também tem um podcast, que também cria conteúdo, que fala diretamente com os atletas. Hoje você vai saber um pouco mais da história. Mas eu não cheguei até aqui sozinho. Tenho aqui ao longo da minha história, vários parceiros, amigos que me proporcionaram uma evolução, um crescimento, eh, uma condição de vida melhor. Então eu faço nesse momento aqui um agradecimento a esses parceiros que hoje nos proporcionam um podcast melhor. Começando pela Adaptogen, a empresa que me patrocina. Agradeço de coração e deixo aqui o meu cupom para você que precisa de suplemento ou um vestuário de qualidade no site da Adaptogen. Você encontra tudo. E hoje temos aqui na mesa também, ó, barrinha de proteína cortada em cubinhos para servir o convidado, servir o nosso querido Ian aqui, que também está na mesa, já vou deixar aqui para ele, uma para mim, e tá tendo uma promoção imperdível no site da Adaptogen. Esse Whey, Taste Whey, eu acho que tem de 15 a 20 sabores. São vários sabores e, na minha opinião, o Choco Maltine é o meu favorito, é o mais gostoso. E ele baixou o preço. Se eu não me engano, de 200 e alguns quebrados ele está saindo por R$ 170. E com o cupom CAVALO vai cair mais um pouquinho, e se você pagar no Pix, cai mais ainda. Então aproveite que essa promoção vai só até o dia 29. Próximo, hoje foi treino de peito, e eu treinei peito aqui em casa, graças a Stark que me forneceu uns equipamentos sensacionais. Com pouco espaço, eu consigo hoje fazer muito aqui dentro da minha casa, então aqui fica o meu agradecimento e a minha sugestão para você que quer também treinar em casa, comprar uma ou duas máquinas, investir nessa, eu posso dizer, economia de tempo. Você ter máquinas na sua casa faz você economizar tempo. Poder treinar em casa é uma vantagem muito grande e eu tô amando isso. E isso é possível para qualquer um que faça um planejamento, faça uma organização e queira investir lá na frente em algo desse tipo. Existe uma forma de parcelamento a perder de vista no financiamento próprio da Stark. Então chama eles, mencione que você viu aqui no podcast, que você vai ter desconto. Um outro grande amigo e apoiador do nosso canal é o Luciano Cruz. Ele que está investindo mais uma vez em um campeonato lá em Juiz de Fora, vai trazer duas categorias profissionais, Men's Physique e Women's Physique Pro. Inclusive vai trazer a Natália Coelho, que acabou de ganhar o New York Pro, mais uma vez, porque ela veio no ano passado como embaixadora e volta novamente como embaixadora para essa edição. E agora eu vou estar lá também, cobrindo o evento, fazendo transmissão, fazendo as entrevistas. Então você, atleta amador, que quer competir em alto nível e ter uma experiência de profissional, é nesse dia. Muscle Contest de Juiz de Fora, com o Luciano Cruz apoiando o evento, vai ficar ainda mais interessante. Eu espero vocês lá. E CBMF, quer mudar de profissão ou quer se inserir na área da musculação, de treinamento, essa é uma possibilidade agora de você economizar também tempo e dinheiro. Em 18 meses você vai estar habilitado para treinar, para trabalhar com personal trainer, consultoria online e viver de verdade profissionalmente aquilo que você já vem fazendo. Então vai ser algo muito prazeroso para você. Estudar aquilo que você gosta é muito mais fácil. Na minha época, se tivesse esse curso, com certeza teria sido a minha opção, porque eu tive que estudar por mais de 4 anos, desde o balé, a natação, ao futsal e muitas matérias que eu não gostaria de ter passado, para chegar no diploma. Na CBNF você só vai ver conteúdo maromba, vamos ser sinceros, só conteúdo realmente que você procura. Então é otimização de tempo e de dinheiro, então pense nisso. E hoje, ó,
um agradecimento especial ao Ventura Nuts, que nos mandou aqui, ó, esses Power Nuts. Rafa, por favor, prove isso. Isso aqui é uma iguaria, eu acho que é o mais próximo possível da semente dos deuses do Dragon Ball. É até a mesma cor. Aliás, é seu, pode levar. Leve que isso aí não tá fazendo bem pro meu psicológico. Ventura Nuts. É sensacional, pessoal. Você que gosta de um petisco, castanha, essas coisas que a gente não consegue comer um, come 8, come 18, Ventura Nuts tem produzido os melhores nuts do mercado. Várias formas de castanha e entre outros derivados com chocolate, chocolate zero, chocolate branco, in natura, de tudo quanto é jeito. Ó, não tô de sacanagem. Sensacional. Gostoso. Próximo, pessoal. Sensacional. Menciona lá que viu o cupom CAVALO aqui, você vai ter 10% de desconto. Envio para todo o Brasil e é de Minas Gerais, uai. Trem bom demais. Chega de jabá, já me estendi demais. Rafa, quantos anos você tem? De onde você vem? E que é que você veio parar aqui? Que é a Como fita é que eu que, toco, né? como é que a gente se encontrou nesse mundão da maromba? Cara, Todo mundo tem um começo, né? E acho todo que a mundo gente tem tem um começo. uma pessoa em comum. Com certeza. Sinta-se à vontade. Enquanto eu termino de mastigar o Ventura Nuts, primeiro de tudo eu queria agradecer demais, o convite. E é muito louco, sabe, Hugo, quando a gente realiza, eu estava pensando muito isso a hora que eu estava vindo pra cá, assim, sabe. Quando a gente realiza que as pessoas que a gente acompanha, que a gente acompanhava, eh, como pessoas distantes da gente, a gente acaba ficando próximo delas, né, a gente acaba, criando laços de amizade, relacionamentos, enfim. Eu acredito que você tenha sentido isso quando o Correia veio aqui, você fala: "Cara, tô recebendo Correia na minha casa". E isso também serve pra mim, cara, porque hoje quando eu estava vindo pra cá eu falei: "Meu, aquele cara que eu acompanhava a página, que eu vi, porra, começava no Power e tal, tipo, eu tô indo na casa dele, é um cara que a gente sempre troca mensagem, sempre que eu posso eu procuro, te ajudar de alguma forma". Então já fiz até o Uber pra você, né, Foi mesmo. no aeroporto, então é muito louco, assim, como as coisas elas vão acontecendo. E, pô, eu tenho o prazer hoje de te chamar de amigo, então, eu queria começar por isso e dizer que, cara, eu, na verdade, assim, eu sou só mais um apaixonado por musculação e por bodybuilding. Cara, e só uma leve interrupção. É, o chamar de amigo, hoje em dia tem mais peso que chamar de irmão, já parou pra pensar? Porque irmão é aquela coisa forte, pesada, é o sangue. Mas hoje em dia virou tão banal, fala irmão, 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 blá, blá, blá. Mas falar amigo e reconhecer o outro como amigo, olha o quanto a palavra amigo tem Exa poder hoje em dia, né? Porque dá pra contar nas mãos, nos dedos de uma mão, quem realmente é amigo e de verdade a gente pode confiar. exato, exato. E eu me sinto, assim, muito muito feliz, cara, quando, como nesses casos em que, de alguma forma, você lembrou de mim, se eu poderia ou não te ajudar, eu falo: "Caramba, meu, que legal que eu tô, eh" nos pensamentos do Hugo, da família do Hugo, de alguma forma. E, a Horsepower Pro, ela é uma, pra mim, é a marca com o melhor branding de bodybuilding do Brasil. Então, quem gosta de bodybuilding conhece a Horsepower Pro, respeita a Horsepower Pro e, de alguma forma, já consumiu a Horsepower Pro. Pode ser com a leitura de um artigo, pode ser seguindo no Instagram, pode ser usando um strap, pode ter sido de qualquer forma, mas quem gosta de bodybuilding no Brasil, é impossível o cara que gosta de bodybuilding no Brasil falar: "Horsepower Pro, mas que é Não, isso?". É impossível, não tem como. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte da Horsepower, que a gente tem uma pessoa em comum na nossa história que nos ajudou e nos ajuda demais até hoje. Mas de uma forma, assim, bem resumida, eu sou só mais um cara que amo musculação, amo bodybuilding. Eu, como a maioria das pessoas que entrou na musculação, foi porque eu não estava satisfeito com o meu físico, então, eu sempre fui uma criança que briguei ali com a balança, e mas eu sempre tive muita aptidão por esportes, eu jogava bola, tudo. E num determinado momento, em que eu já estava jogando pelos times, já estava me destacando, tal,
eu conheci a musculação pra fazer, tipo, recuperação muscular e tal, e quando eu percebi eu estava gostando muito mais em ficar na parte da musculação do que do futebol, dos treinos. Até um ponto que isso começou a me atrapalhar um pouco, então às vezes eu dava uns treinos tão forte antes do jogo, que eu chegava já no jogo um pouco mais cansado. E eu falei: "Cara, isso tá errado, eu preciso decidir direto, Porque cara, era coletivo. direto, cara, direto". E, meu, mas assim, a sensação às vezes de terminar o jogo, tirar a camiseta e falar: "Mano, não tem ninguém com físico melhor que eu aqui", pra mim era sensacional, sabe. E isso começou a fazer e é muito louco como isso, eh, começa a fazer parte um pouco da nossa personalidade, né. Então você começa a ter o seu senso de identidade muito voltado a isso. Então, a sensação de que você precisa plantar para depois colher, eu acho que a musculação ela é muito didática nisso. Aquilo que as artes marciais conseguiram fazer de forma brilhante ali nos anos 80, 90, que explodiu, eu acho que a musculação conseguiu fazer e tem feito nesses últimos tempos que deu esse boom, Concordo. mas a gente começou a fazer isso quando ainda não era tão hype quanto é agora, né. Então, naquela época eu era quase um lobo solitário, assim, entre os meus amigos, ninguém se interessava muito, tal, então eu não tinha muito com quem trocar. E em um determinado momento eu percebi que era isso que eu queria fazer, a partir do momento em que eu comecei a frequentar uma loja de suplemento do meu bairro, que eu ia lá, queria conversar, queria entender por que que esse produto é diferente desse, por que que e o dono da loja era o senhor Carlos Brasília, que um determinado dia que eu ia lá e enxuriçava e perguntava e não saía da loja, e meu, por que que isso, por que que aquilo, e juntava meu dinheirinho, e tal, eu virei pra ele e eu perguntei, eu falei: "Cara, você não quer fazer alguma coisa aí de tarde, pagar suas coisas, tal? O dia que você quiser fazer qualquer coisa, se tiver que fechar a loja, eu fico aqui pra você. Eu tomo conta da loja pra você". Aí ele pegou e falou: "É mesmo?" Eu falei: "É". Ele falou: "Pois amanhã, 9 horas da manhã, você vai abrir a loja então, a senha é essa, tal, não sei o quê, parará poruru", me mostrou ali como é que era o caixa. Cara, no dia seguinte eu estava na Que foi legal. meu primeiro emprego. Carlos é assim. Acho que eu tinha 14 anos. E eu fiquei lá por um bom tempo, cara. E estudei nutrição depois, e isso foi muito movido por um direcionamento que ele me deu. Ele falou pra mim, ele falou: "Cara, ó, você tem que estudar nutrição", porque na época um grande, nutricionista da nossa área, o Rodolfo Peres, ele estava ganhando muita notoriedade, e ele falou pra mim, ele falou assim: "Rafa, você pode fazer o que esse cara faz. Então, você tem que estudar nutrição e para isso você tem que se dedicar e pegar essa vertente aqui". Então, eu sempre fiquei muito impressionado como o Brás ele consegue enxergar as coisas muito antes do tempo, assim, sabe. Então, ele conseguia enxergar antes de mim o que eu deveria fazer e o que eu ia ser feliz fazendo, e da forma como eu deveria fazer. Então, ele pegou, ele falou, eu falei pra ele, eu falei: "Ó, eu tô com a possibilidade de fazer uma viagem para os Estados Unidos e tal, e quando eu voltar, eu acho que eu vou fazer isso que você falou, eu vou estudar nutrição". E ele pegou e falou pra mim: "Então você vai pra Califórnia". Eu falei: "Porra, pra Califórnia?". Aí ele falou: "É, porque é lá que o bicho pega no bodybuilding. É lá que você vai mergulhar mesmo e que você vai". E dito e feito, cara. Eu voltei dos Estados Unidos com 12 quilos a mais. Meu pai achou que eu tinha tomado esteroide, foi aquela loucura. Uhum. E quando eu voltei, eu já entrei na faculdade de nutrição, e aí durante a faculdade, cara, até fazendo um adendo aí com a questão da CBMF, a gente não tem, né, uma grade voltada para aquilo que a gente realmente quer. Então você precisa ver de tudo um pouco, né, então é Um como se leque fosse grande, né? é um mar raso assim, e às vezes a gente precisa de um copo super fundo de um assunto que a gente quer. E então durante a faculdade eu fiz muito curso. Nossa senhora, eu fiz curso de arbitragem, eu fiz curso de tudo jeito. E foi uma forma que eu encontrei de, ao terminar a faculdade, me sentir pronto a trabalhar com fisiculturismo.
E diferenciado dos demais que estavam pegando o currículo na mesmo diploma no mesmo dia, né. Exato, Pra sair com algo a mais, porque na faculdade, normalmente você sai com o mínimo, né. exato. Eu bati muito em curso, mas demais, demais, demais. Fiz muito curso com o Pinduca, fiz curso com o Duda, que depois veio a ser meu mestre na parte do fisiculturismo mesmo, como preparador. E quando eu terminei a faculdade, cara, aí é muito louco como o destino ele acontece, né. Eu estava numa loja de suplementos e um vendedor virou pra mim e queria me empurrar umas tranqueira, cara. Queria me empurrar umas coisas e eu falava: "Não, esse eu não vou comprar por conta disso, disso, disso". Ele: "Não, mas então tem esse". E eu falava: "Não, esse não sei o quê, não sei o quê". Até uma hora que ele pegou, ele falou: "Ô moleque do caceta, como é que você sabe essas coisas?". Eu falei: "Não, cara, porque eu me formei em nutrição, mas eu estudei isso, eu fiz curso com fulano, eu comprei um curso não sei aonde, assim, assim, assado". Aí ele falou: "Caraca, você gosta de bodybuilding assim?". Eu falei: "Gosto". Ele pegou e falou: "Então vem aqui". Ele pegou no meio da loja, uma loja famosa ali no loja do Kim, na Quality. O que É, a loja do Kim. Ele pegou lá naqueles, computadores que tem na loja e falou: "Esse aqui sou eu". Pegou e jogou uma foto dele da época de bodybuilder. Nossa, que legal. Eu falei: "É você, cara?". E ele falou: "Sou. O meu sonho é voltar a competir, mas eu não tenho condição, eu não tenho quem me oriente". Aí eu falei: "Poxa, cara, que coisa, tal, não sei o quê". Aí a hora que eu estava saindo da loja, ele pegou e me chamou, ele falou assim: "Ô moleque, você não quer me preparar não?". Que legal. Eu falei: "Eu Olha a quero". confiança que ele pegou em você. Eu falei: "Eu quero". Cara, e a gente pegou um abraço para o Dan, o Daniel Cruz. Isso faz, cara, foi em 2017, que inclusive é o motivo deste presente que eu já te dei, mas eu vou te dar no ar. É o motivo dessa camiseta que eu mandei fazer, que é desde 2017 que o meu time de fisiculturismo está Que na honra. ativa. Firme e forte, cada vez mais bem representado. E aí eu tive que pegar uma camisa enorme para você, porque afinal de contas você tá gigantesco. E aí foi em 2017, nesse ano, que eu fiz o meu primeiro trabalho como preparador com o Dani. E acho importante, ressaltar também que quem participou dessa preparação foi o César Sakuraba, lembra dele? Eu não lembro. César Por Sakuraba, favor. preparador também das antigas. A gente fez esse trabalho em conjunto e o Dan foi overall. Nossa, que massa. Na primeira competição, cara, que eu tive o prazer de acompanhar. Então ali, cara, eu falei: "Meu, putz, é isso que eu quero fazer". Só que muito diferente, assim, do que hoje eu vejo a nova geração, né, dos preparadores e tudo mais, naquela época era a gente não vislumbrava ganhar dinheiro com isso, nem nada, então Por amor mesmo. eu tinha muita clareza de que isso eu faria única e exclusivamente por gosto, por gostar de servir, né. Então, tenho muito claro pra mim que se você não vive pra servir, você não serve pra viver, né. Então, É bem isso que o Arnold fala nesse livro aqui, né? Seja útil. exatamente, cara. E você poder ajudar as pessoas. Então eu encontrei na forma do fisiculturismo, né, no trabalho como preparador, a possibilidade de ajudar as pessoas, assim, cara. Então, hoje eu tenho meu consultório, eu e minha mulher, a Vivi, nós temos lá médicos, que é o Dr. Gabriel, que é um atleta natural incrível. Temos a Sheilinha, que atende ali com a gente. Hoje foi o primeiro dia do Ti, que é meu co-host lá no podcast, lá com a gente também. Então, eu fui construindo a minha vida para que eu tivesse condição de poder trabalhar e me dedicar a isso de uma forma, prazerosa, sabe. Então, foi primordial esse primeiro trabalho que eu fiz, porque eu vi como um cara sem recurso consegue fazer, cara. Então, assim, quando ele virava pra mim, ele falava: "Rafa, esse vegetal que você tá colocando aqui pra mim, eu não tenho como te garantir que eu vou consumir, porque eu pego o almeirão que sobra daquele restaurante ali, ó". Uhum.
Então o almeirão, que é um vegetal, para quem não sabe, que ele é mais amargo, normalmente no selfie é o que a galera não pega muito. Então, quando eles iam jogar fora, ele tinha um esquema com o cara ali do descarte, que o cara separava, embalava bonitinho e ele pegava. E foi nessas condições que a gente fez o negócio. E naquela época, eu tive que estudar muito, velho. Tipo, como que eu vou fazer esse cara ter o que ele precisa para preparação? Então, em 2017 foi a primeira vez que eu usei creme de arroz numa preparação. Que eu vi num DVD do Rony Winkler, que ele usava, e eu falei, cara, isso tem que ser barato. Que é arroz moído. E eu fui atrás e tal, e ele falou, mano, como que você quer que eu tome isso? Aí eu peguei, eu fiz lá o mingau pra ele, e é muito louco que hoje em dia a gente tem, tanto na Canibal quanto em outras empresas, né, esse tipo de produto. E em 2017, cara, eu coloquei isso na preparação dele, e ele falou pra mim, ele falou assim, meu, você resolveu minha vida, cara. Você resolveu minha vida com isso, porque isso é muito barato, e eu me matava às vezes de comer batata, de comer um monte de coisa. Barato, prático de fazer. E pô, hoje em dia com essa diversidade de produtos gostosos que existem, né? Então, de um modo geral, cara, assim, hoje eu não vivo do bodybuilding. Eu diria que eu utilizo o bodybuilding para viver feliz. Então, de verdade, eu me sinto um privilegiado por poder fazer isso por gosto, poder ajudar as pessoas. Eu tenho uma cota no meu time que é uma cota social, então uma boa parte ali dos atletas, eles não acertam nada comigo, pelo contrário. Um deles é o Elias, que você conhece, que é um menino que é uma história linda, né, cara, assim, eu tenho tantas histórias aí dos meninos da consultoria para falar, mas basicamente hoje esse é o meu trabalho, fazer o trabalho ali dentro do consultório, ser o gestor. Tenho ali o podcast que agora a gente vai ter que mexer em algumas coisas. Tenho outros projetos por fora, mas basicamente assim a minha vida hoje ela gira em torno de criar condições para que eu possa me dedicar ao bodybuilding como algo prazeroso, sabe? E você também, assim como eu, foi buscar sentir na pele o bodybuilding e você também competiu. Conta pra gente como é que foi essa sua preparação e essa sua experiência. E isso foi muito louco, porque quem me abriu os olhos para isso foi o Brasa. Também. Hoje, quando a gente conversa, ontem mesmo eu estava conversando com um menino na academia, com o Tomás, que ele estava muito afoito para fazer a primeira competição. Ele tem 18 anos. E hoje, para eles, é tudo muito rápido, né, cara? Então, comecei a treinar. Pô, Rafa, eu já treino há 2 anos. Eu falei, cara, você não treina nada. Você acabou de começar, você não é nem faixa branca. E eu lembro que quando eu comecei a treinar, o Braz olhou pra mim assim e ele falou, você imagina se alguém falasse isso hoje? Ele virou pra mim e ele falou, cara, você tem um físico bom, você tem uma estrutura boa. Daqui uns 10 anos, você vai ficar muito bom. Ninguém fala isso hoje em dia. Hoje a galera ia pegar mal. E ele acertou. Por 10 anos certinho que ele me falou isso, que eu fiz a minha estreia no palco. Pô, que legal, cara. E foi uma experiência muito bacana, porque daí já entrou esse outro personagem na minha vida, que é o Duda, que ele, junto com a Vivi, que sempre me apoiou a fazer as preparações, ele virou pra mim e ele falou, cara, você consegue competir. Só que você, porque eu deixei claro pra ele que eu não gostaria de utilizar esteroide, por entender que eu não queria esse tipo de exposição, eu sabia que isso não ia ser um divisor de águas na minha vida, enfim. Era muito mais uma questão de um desafio pessoal do que qualquer outra coisa. Foi assim que a gente fez o primeiro trabalho. Depois até te mando umas fotos pra você colocar aí na edição, que eu acho que vai ficar legal. Perfeito. E, cara, foi muito legal. Foi muito bacana porque parece clichê falar, mas quem passa pelo processo entende a dificuldade real. Você começa a ser muito mais polido na crítica quando você vai falar de algum atleta, porque você vê o cara ali em cima do palco, às vezes você vê uma pele sobrando, um abdômen dilatado,
você começa a conspirar na tua cabeça, por que será que aquilo aconteceu? Se ele tá nervoso, se ele carbou demais, se ele carbou de menos, se ele teve refluxo de nervoso, se ele não teve. E tudo tem um porquê e podem ser muitos porquês, né? São É, tantas cara. variáveis, mas existe uma por motivo. Você cruza, por exemplo, o local, então você fala, puta, eu já fui nesse lugar, eu sei que esse lugar é quente, a tinta dele tá derretendo, a culpa não é dele. Então você começa a enxergar a coisa com outros olhos. Só a prática que traz isso, né? Só, cara. E, enfim, eu fiz aí 3 ou 4 anos de competição Legal. natural, tive boas colocações, outras nem tanto. Eu tive um problema familiar que no meu último ano de competição eu cheguei muito aquém do que eu poderia, mas aquilo também foi muito importante para mim porque me forjou a concluir a missão, sabe? Eu acho que se eu tivesse, eu tive bons motivos, eu te falo em off, para não fazer essa preparação até o fim, mas para minha cabeça eu tenho certeza que eu ia ficar com aquela pontinha aberta do tipo, puta, velho, eu abrir mão, sabe? Não concluir a missão. E comigo sempre foi assim, tipo, missão dada é mais do que missão cumprida. E eu fui lá, cumpri a missão, não cheguei no meu melhor, mas cumpri a missão. E foi justamente numa época em que as possibilidades profissionais começaram a se abrir muito para mim. Então eu tive que fazer uma escolha nos últimos 2 anos. O primeiro, cuidar da minha saúde, que eu comecei a ter crises de labirintite muito fortes e talvez isso, possa até parecer chato para todo esse movimento natural e etcétera, etcétera, mas pelo menos da forma como eu levei a minha preparação e como os meus exames ficaram, eu tenho certeza que aquilo não foi a melhor forma possível, e até por isso hoje eu oriento os meninos que vão competir natural para fazer de uma forma e não de outra, porque isso influencia na tua saúde nos próximos anos. Então, eu tenho certeza que eu tenho hoje sequelas desse período, porque quando a gente fala de fisiculturismo natural, parece que é tudo lindo e maravilhoso. E você chegar com 80 nanogramas de testosterona na semana da competição, isso não é saudável. Eu ia até como. É até engraçado falar, né? Um cara que tá competindo falar que é leigo, mas é um outro universo. Cara. Eu desconheço como é uma finalização de um natural. Eu posso te E mandar. desconheço quais são os motivos que causam esses transtornos e problemas de saúde que um natural também pode ter. E aí isso cai na contrapartida de que existe hoje o debate, né? O fisiculturismo harmonizado é péssimo demais porque destrói, o natural é o futuro, o natural, mas tudo em alto nível tem também suas consequências, né, Rafa? Ó, Claro que em menores proporções. depois eu peço para eles colocarem no ar, Uhum. mas esse é o físico do Dr. Gabriel, o médico da minha equipe, o médico que trabalha, cuida da saúde da Vivi, cuida da minha saúde, é meu atleta, ele compete natural. Ah, eu lembro dele no Nuremberg lá. E só é possível a gente chegar nesse nível de condicionamento, nesse tipo de maturidade e principalmente nessa, não sei se vai dar para ver, mas nesse tipo de físico, com orientação e com alguém que já passou pelo processo. É impossível alguém que não fez esse processo conseguir botar esse tipo de condição se o cara não passou pelo processo. É impossível. Porque ele vai ter que errar em muita gente, ele vai ter que deixar muita gente assim destroçada para ele conseguir chegar nisso. E não dá, não dá, não é, literalmente não é saudável. Você considera a finalização de um natural a esse ponto que ela tem que ser seguida muito mais à risca do que de um hormonizado? Você acha que ela vai exigir mais do cara de cardio e de restrição? É que é o seguinte, Hugo, o que eu percebi? Que literalmente os esteroides eles são amplificadores, nada além disso. Então, o amplificador ele faz com que você consiga fazer curvas mais bruscas, e desde que você seja um bom piloto, você não vai bater o carro. O cara que é natural, ele é muito mais lento nas manobras. Por quê? É como se qualquer curva errada, você voltasse 10 casas para trás. Então, as preparações, por exemplo, naturais, necessariamente têm que ser muito longas. Imagina. Porque senão fica só o nariz e o cabelo. O cara começa a secar. Hoje um hormonizado experiente,
8, 9, 10 semanas ele fica pronto. Fica pronto, mas Se tiver maturidade muscular, ele responde. às vezes ali na finalização, cara, ele realmente transforma o físico. O fisiculturista natural, cara, se em 2, 3 semanas pro campeonato ele não tiver praticamente pronto e só fazer alguns ajustes, dificilmente ele vai se colocar bem num campeonato de alto nível. Que interessante isso. Então, eu tive no ano passado o Marcelo 13, que eu chamo carinhosamente de Pudim. Ele competiu na WNBF, que é uma federação natural que tem aqui no Brasil, e ele foi terceiro na Super Heavy. Ele foi terceiro na Super Heavy, vou parar por aí. Mas depois a gente bota a foto. Ele chegou no condicionamento extremo, condicionamento que às vezes alguns atletas que estão utilizando o hormônio não chegam. Por quê? Porque a gente fez um trabalho de praticamente 8 meses. E ele já tinha um volume bizarro. Se eu te mostrar esse cara, você vai falar, meu, é impossível esse cara ser natural. Mas ele tem, assim, acho que pelo menos uns 20 anos de treino super pesado. E a estrutura e tudo mais. Então, acabou que, de uma certa forma, eu pude me especializar nessa parte dos atletas naturais. E para o meu trabalho de consultório, isso me serve muito. Por quê? Se eu atendo, por exemplo, um rapaz que ele tá no colégio, ele quer ficar saradinho para ir para Porto Seguro, curtir a formatura, cara, esse moleque não vai tomar esteroide, muito provavelmente, né? A menos que ele faça algo escondido dos pais. Então, o pai e a mãe chegam até mim e eles sentem confiança no meu trabalho, porque eles falam, bom, se ele conseguiu ficar desse jeito, treinando, natural, se ele preparou o fulano, que é colega do meu filho, natural, Também. então, assim, hoje no circuito natural eu tenho o campeão brasileiro Team, eu tenho o campeão júnior Team, eu tenho o terceiro melhor super heavy do Brasil. O Dr. Gabriel agora, no próximo final de semana, ele vai disputar um regional em Bauru e eu acredito que ele vá se sair muito No bem. NPC? Não, nessa liga natural. O Dr. Gabriel, pra você ter noção, ele foi no Mister Santos no ano passado e ele ficou em quarto ou em quinto lugar na classe do físico. Eu acho muito massa isso, cara. Quando o cara natural vai pegar um campeonato de nome, assim, de nível top entre os hormonizados e vai bem lá também. Eu acho que isso aí, Ele derrubou um umas quarto lugar lá, pra mim, acho que vale mais do que um primeiro contra Sem naturais. dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não é? E é isso que Porque aí você sai da Fórmula Indy e pegar top 3 na 1. Exato. E às vezes Com o carro da Indy. é melhor você. Ou com kart. Porque às vezes o pessoal pega e fala assim, cara, às vezes é melhor você ser um tubarão num aquário do que você ser um bicho muito maior num mar aberto. Cara, isso é bem discutível. Eu acho que é muito mais valioso, às vezes, cara, você ter uma medalha do Mister Santos e falar, mano, eu conquistei isso daqui. Sim. De forma natural, derrubei um monte de 30, cabeça. 40 atleta. Mr. Santos é isso aí, rapaz. É. Eu competi lá já, na minha categoria tinha 40 e pouco. Pois é, o Dr. Gabriel ele derrubou umas 20 cabeças lá, cara. É muito mérito, cara. Eu acho o máximo isso. E, claro, né, isso me abriu também a possibilidade de trabalhar com quem faz o recurso normal, né, que as pessoas fazem. Então, aí, poxa, eu já tenho bastante gente aí no time. Então, um cara que eu queria dar destaque, que pode anotar, ele vai ser profissional em breve, já era para ser profissional, é o Vinícius Costa. Vamos botar a foto dele aí depois. Pode anotar, pode anotar. Classe D da Classic. Altão. Cara, assim, Foto. o que eu gosto do físico do Vini é o condicionamento versus a cintura escapular. Então, aquilo que a gente via que o Sebum trazia de forma super agressiva, ele consegue trazer sem necessariamente causar um desbalanço no físico. Então, depois a gente sobe aí pro pessoal dar uma olhada. O Vini tá foda, cara. Nossa. O Vini tá foda. Ah, eu lembro dele. Passei em frente ao stand lá que você tava com ele. Ele sacou a camisa lá. Parecia um Open. Vini é foda. Parecia um Open. Que estrutura, pessoal. Nossa. E a cintura dele é fina e simétrica. O abdômen dele, estilo o logo do Windows, lembra? Eu brinco que ele é o Dennis Wolf da Classic. Muito bom esse cara. Mas muito mesmo. Vai causar um impacto, hein? Vai causar. E assim,
Eu tenho muito prazer, cara, em pegar esses caras que, acima de tudo, são meus amigos, cara. E ele é natural? Não, Ah, tá. o Vini não. Já é outro nível. O Vini não. O Vini, ele tá realmente pra pegar o profissional. Uhum. E eu tenho Um muito... cara desse aí dobra fácil pra bodybuilder também, viu? Então, a gente até tinha estudado a possibilidade de levar ele no Sumaré Ele seria na um super. body. Só que aí qual que é o problema? O problema não, né? A situação atual. Se eu jogo ele na body e ele pega um cara que é 20, 30 quilos mais pesado que ele, que tem 1/8 da definição dele, os caras vão privilegiar o Quantos tamanho quilos dele? Aqui ele tá com 105. Ah, mas não. Ixi, não existe cara no amador com 20 quilos mais que ele. Ah, não tem. Se tem, é raro ver. E por mais que tenha, se não tiver condicionado, não vai ganhar dele. Ele tá muito bom. Se ele entrar na Super Heavyweight com condicionamento bom, é difícil ganhar dele. Porque eu vejo uns caras que são grandão, mas são meio mondrongo, sabe? Desproporcional. Mas estão sendo premiados. Eu falei, pra que eu vou Mas é pagar na a ausência ficha? de cara bom. Mas aí que tá. Se tem um cara bom por perto, eu acho difícil. Você imagina o seguinte. Aí eu posso falar porque o Vini é meu amigo, eu me sinto na liberdade de fazer isso. A parte que eu mais preciso trabalhar com o Vini é a parte mental. Porque o Vini, ele tem um grande potencial, mas ele é um cara, de uma certa forma, inseguro. E é um cara que ele precisa ter segurança em todas as etapas do processo. Então, hoje ele tá com um peso que normalmente ele tira no dia, um dia antes do campeonato. Ah, ele tá no limite da Classic. Tá. Ah, então Só que a já- gente tem 6 semanas para competição. Então a gente consegue tirar aí meio quilo por semana tranquilo. Só de tirar alguns recursos já vai baixar 3 quilinhos, 3, 4 quilinhos. Então, estamos dentro. Isso vai fazendo com que o cara tenha segurança. Aí eu levo o cara para um regional. Gasta dinheiro. Passa calor. Chega lá, perde. Um cara meio gordo. A confiança dele vai para baixo. Falei, cara, eu não posso fazer isso. estraga ele na Classic, que é depois. Exato, não posso fazer isso. Eu prefiro deixar ele mais preservado, sabe aquele rodando abaixo do radar? E chegar e causar um impacto, e vai causar, tenho certeza. Mas esse cara não aguenta muito tempo na Classic, hein? Não aguenta. Ele vai competir uma, profissionalizar. 2 vezes e já sobe a margem. Porque se botar um pouco mais de perna nele, já acabou. Ele precisa E é um profissionalizar. pouco que falta, né, pra ele se tornar um open ali, mas proporção, relação, tronco e pernas, né? Mas se a gente soltar, Botar mais 2 quilos de perna nele, vixe, vira um open bonito ali, com estrutura clássica. exato, mas assim, até pensando na estrutura de carreira, e eu acho que é esse um dos diferenciais do trabalho, para todas as pessoas que eu trabalho, que eu faço planejamento, eu não entrego o plano, não entrego o protocolo e falo, me atualiza na segunda. Todo mundo sabe o que eu espero no médio e longo prazo. Então o Elias é um cara que eu tenho um planejamento com ele para ele dominar a parte júnior, a parte júnior da Classic e da Body, para quando ele for para sênior, ele já ter currículo. Exato. Pra gente poder chegar nas marcas e falar assim, meu, ó, esse moleque aqui, ele ganhou isso aqui na júnior. Agora ele tá na sênior, ele precisa de mais investimento. O Vini, cara, ele já, se a gente não controla dessa forma o peso do cara, ele não bate o peso. Então ele precisa virar profissional. Não é uma questão de tipo, ele tem que virar profissional com recurso para investir. Não, velho, no caso dele é orgânico, o físico dele quer crescer. Ele precisa virar profissional para ele ganhar o peso relativo à diferença do amador por profissional. Mas você faz certo em planejar a carreira dele para que ele tenha algo a mostrar antes de virar pro, porque senão ele vira só mais um pro na fila do pão. E tem muitos. E vai lá pro fim da fila, né? Sim. Ele precisa ser visto mesmo, né? Exato. E eu considero que hoje, Hugo, tem uma grande falta disso no nosso meio, que é o planejamento de carreira. Então, atleta dando all-in com 18, 19 anos, falo, cara, não é hora de você dar all-in. Não era. Tem um filho da mãe, que é meu parceiro, que eu não vou falar o nome dele aqui, eu vou te falar em off. Mas que ele tava fazendo uns pontinhos de Potenai no braço para competir e ganhar regional. Júnior. Falei, meu caro, não é pra você fazer isso. Tá andando com essa influência, desculpa, caramba, né? Se você tá fazendo isso agora, Quem você ensinou? O que você vai fazer quando você tiver com 24, 25, 26 anos? Como é que você vai estar lá?
você já vai ter queimado uma ficha, cara, que assim, é o último do último recurso para corrigir um ponto que você não teve nem tempo de treinar, a verdade é essa. É, Então, assim, muito errado. existe tudo isso voltado à parte da preparação que eu procuro fazer não somente a parte da entrega do plano, sabe? Eu procuro dar essa estrutura para eles, eu faço questão de pintar os atletas. É uma coisa que eu não vejo mais os preparadores fazerem. Não é. Todo mundo delega pra pintura lá no campeonato. Cara, eu gosto de fazer minha misturinha da Jantana Cuidado especial. com a Protan, é o que eu gosto de fazer. Isso tudo quem me ensinou foi o mestre, né? Foi o Duda. Então eu acho que a gente conseguir. Você sabe bem disso, Hugo. Quando você bebe na água old school, cara, as coisas têm outro sentido, têm outro significado, a forma de fazer, de encarar é diferente. Então, até por isso, eu não tô tão triste assim de não estar competindo agora nesse momento, porque eu sei que agora não é a hora de eu fazer isso. Você tá curtindo esse processo, né? E você sabe que dá pra tirar muito mais proveito do que tá por vir ainda. Exato, mas quando eu competir de novo, Então existe essa chama, essa vontade de voltar. não é questão de se eu vou. Ah, que legal. Eu Gostei da vou, Luiz. eu vou, porque é algo que faz muita falta pra mim e eu preciso ter a experiência também de fazer as preparações utilizando os recursos. Vou te falar 2 motivos principais. Eu ficava muito apático para fazer as preparações naturais, da forma como eu fazia. Então, hoje eu vejo que a molecada mais nova, a galera de ponta, porque modéstia à parte, eu me comparo com a galera da ponta, né? Então, a galera tem uma condição de fazer as coisas recebendo patrocínio, recebendo recurso, com apoio disso, apoio daquilo. Eu sempre fiz as coisas por mim mesmo. Então, isso afetava no meu trabalho. E, cara, você segurar uma preparação 9 meses assim é difícil. Na sua relação social, na sua relação com as pessoas próximas a você. O pós-campeonato não é um mar de rosas. Então, você pode imaginar, né? O que que é menos saudável? Você forçar teu físico a chegar a 80 nanogramas de testosterona ou você aplicar um enantato semanal e parcialmente ali inibir seu eixo, enfim. Então é uma questão até que extrapola o cunho filosófico da coisa e começa a ser realmente um pesos e contrapesos, sabe? De tipo, será que eu tô fazendo a escolha correta? Será que prejudicar meu trabalho em função de uma bandeira que eu nem sou puritano a esse ponto, eu simplesmente competia natural porque eu tinha humildade o suficiente para saber que eu não ia ser um cara competitivo profissional. Eu, para falar a verdade, Hugo, o Brasa sempre me falava isso. Você precisa merecer as variáveis dos ergogênicos. Quando você coloca o ergogênico antes de merecer, vai dar merda. E eu nunca me senti apto a utilizar alguma coisa porque eu via que tinha muita margem no treino, tinha muita margem na dieta, tinha muita margem em tudo. E hoje parece que é o contrário. Então o cara ele já começa com tudo de bomba, porque ele chega e ele fala assim: eu cheguei no meu limite natural. Falou, cara, mas que humildade é essa? Você não consegue treinar melhor, você não consegue comer melhor, você não tem como ter uma noite de sono mais reparadora, teu nível de estresse está regulado, você é perfeito. E a tua genética chegou no ponto máximo. Não é porque o peso na balança não está subindo que você não consegue melhorar. A gente vê isso reiteradas vezes. Os caras sobem. O próprio Josema agora, no New York Sim. Pro, ele bateu o mesmo peso. E ainda melhor. Em New York ele estava melhor. Então, assim, eu tive sempre isso muito claro na minha cabeça, mas até para minha qualidade de vida e para eu conseguir manter esse lifestyle, eu vou precisar fazer uso dos recursos e, claro, eu vou fazer a utilização também para sentir como que é que funciona realmente essa parte da performance, né? Não vou Correr ser com turbo agora. não vou ser hipócrita de dizer que eu vou fazer única e exclusivamente para ficar ali levemente acima do fisiológico, que não é assim que funciona. É legal competir e tal, mas é legal ganhar E também. você ganhou na sua experiência de natural uma boa bagagem para trabalhar na área clínica, para trabalhar com a juventude, para trabalhar com os naturais. E agora a sua experiência com hormônios vai te dar mais uma boa bagagem para você trabalhar ainda melhor
com os atletas profissionais que futuramente você vai estar trabalhando. Uhum. E isso aí vai te abrir um outro nível de profissionalismo que vai agregar demais para sua vida. E eu vou te confessar uma coisa. Eu, se tivesse tido mais experiência e informação, quando eu resolvi competir, se eu tivesse hoje a informação que eu tenho e tivesse essa onda, essa alta do natural, eu teria competido natural também. Até porque o meu propósito, a minha proposta era muito simples, era apenas competir uma vez, sentir o gostinho e parar. Eu só queria validar, né, ganhar experiência e não ser aquele comentarista de sofá que só fala através de foto e vídeo, né, do que eu estava vendo. Eu queria sentir na pele para validar o que eu trabalhava. E seria muito mais viável fazer uma preparação natural até para ser sustentável depois, porque eu também não tinha tanto dinheiro para investir. E hoje eu penso, quando eu parar de competir hormonizado, for dar o meu ultimato de competições, eu quero desmamar deles Uhum. e fazer um teste. Não sei quanto tempo vai precisar para naturalizar, se é que dá para usar esse termo. Eu quero fazer mais uma última competição em natural só para eu sentir esse gostinho, entender aquilo que eu acabei de falar para você, que sou leigo em uma preparação natural, sem hormônios. Então eu quero fazer daí o caminho inverso. Eu saí do natural, comecei a harmonizar, competir, estou há 5 anos competindo harmonizado e quero me tornar profissional. Se isso tudo se concretizar, eu vou fechar ali esse ciclo com chave de ouro, com o Procard, e aí vou fazer o caminho reverso. E tirando os hormônios, e desmamando, e fazendo tudo de forma bem tranquila. E aí, depois de, quem sabe, 1 ano, 2 anos, quanto tempo precisar, fazer uma última competição natural só para sentir. Eu acho que Acho que é vai ser uma válido. experiência bem legal. É válido porque você consegue ter a experiência dos 2 lados Né? e principalmente, isso foi uma coisa importante você falar, isso foi outra coisa que, entre mil aspas, me desanimou desse mundo natural, que é justamente isso do ser ou não natural, sabe. Pessoal, eu sei o quanto eu me preocupei, o quanto eu me preocupo na preparação dos meninos, deles não utilizarem nenhuma substância dopante. E quando é nenhuma substância dopante, é realmente revirar a lista da UADA e fazer com que o cara não use determinadas medicações gripais. Ele não pode fumar maconha, nem aquele badeguinho que os caras fumam de final de semana, ele não pode fazer isso. Você imagine clenbuterol, peptídeo. E o que eu comecei a perceber durante essa cena é que eu era uma freira numa zona. Então eu competia com caras que eu sabia que eles não estavam em pé de igualdade comigo. Você está me dizendo então que existe um certo tipo de prática de trapaça comum dentro do natural. Muito, muito. Por baixo dos panos existem Não, coisas sendo usadas. às vezes não é nem por baixo dos panos. Às vezes não é nem por baixo dos panos. O que acontece muito é que hoje se tornou rentável você dizer que você é natural. É. Mas o mais correto eram os atletas falarem que eles são atletas testados. É uma grande diferença. Porque você concorda comigo que se o cara ele usa clenbuterol 4 meses, 3 meses da preparação e arranca faltando 3 semanas, 2 semanas, ele é natural? Lógico que ele não é. Não sai no teste? Cara, isso é outra questão. Não vai sair no teste, muito provavelmente, porque sai rápido do sangue. E outra, os testes que realmente teriam que ser padrão WADA, eles são feitos numa porcentagem dos atletas da competição e que não envolvem necessariamente os vencedores. Nem todo mundo mija ali. Não. É por urina? E aí, tem por urina e tem por sangue. Mas, se você parar pra pensar, e aqui eu não tô dizendo se a regra tá certa ou se a regra tá errada. Como se alguém estivesse trapaceando ou não, porque se a regra do jogo é essa, vai lá, participa quem quer. Mas ela é ineficiente dessa forma. Ponto. Ela é ineficiente. Eu sei de atleta que compete dessa forma. Atleta que usa peptídeo, Então, como eu preparo os meninos sem, e eu deixo isso bem claro, eu falo, ó, você tá sabendo, né? Você vai chegar lá, você vai bater com os caras que, tipo,
É pra não causar muita expectativa, né, se decepcionar. Não, e outra, pra entender que às vezes o que às vezes a gente encontra nas federações normais de tipo, tem um cara mais famosinho, tem um cara isso acontece até lá. A gente pode fazer uma brincadeira que o fisiculturismo natural é o mais próximo das Olimpíadas que o próprio fisiculturismo em si. Porque essas coisas aí você não vai ter no fisiculturismo normal, porque a gente sabe que tá todo mundo harmonizado. Agora no fisiculturismo natural existem as dúvidas. E nas Olimpíadas, aqueles que mais se destacam gera dúvida, né? Ó, cai no doping, isso aí não tá normal. Mas aí que tá. Quando aparece um super soldado nas Olimpíadas, né? Que atleta das Olimpíadas diz que é natural? Eles são testados. Verdade. Então, para você competir no campeonato natural, você não precisa ser natural, você só precisa passar no teste. Verdade. E para você passar no teste, você precisa ser escolhido para ser testado. Então, tem federações que eles fazem tipo um polígrafo prévio, mas é uma metodologia bem questionável. Assim, eu perdi um pouco aquele romantismo da parada, assim, sabe? Eu sou um pouco mais pragmático com relação a isso. E eu de verdade acho que o grande benefício da cena natural hoje é pra molecada. Eu acho que isso realmente está criando uma escola de meninos e meninas que estão realmente conhecendo a musculação como ela deveria ser desde o começo, por outro modo que a gente conheceu. Então a gente foi saber realmente de esteroide, etc., quando os caras viam que a gente merecia saber o que era. E não hoje, que tá tudo escancarado, você abre o YouTube, o negócio pula em você, né, a informação. Antes você tinha que ir de encontro e dar sorte de achar alguém que tivesse disposto a te contar e a trocar experiência, e ao mesmo tempo você também era um ferrado, você não tinha grana para comprar aquilo que ele estava te falando, então hoje está tudo muito diferente. Então eu acho que o fisiculturismo natural ele traz isso de criar uma base de novos atletas, novos entrantes, que realmente se preocupa com treino, dieta e descanso. Essa é a parte mais importante. Um fisiculturista natural na preparação, ele faz uso de T3 e T4? Não, de forma nenhuma. Não pode. Não. Dá. Mas tem cara que usa. E usa. Uma desidratação funciona parecido ou bem diferente? Isso é outro ponto. Por exemplo, O comum praticado, a gente vê o cara domingo ou segunda começa a subir água, no meio da semana tá lá em cima na caixa d'água e vem descendo, aperta de zerar. aí que tá. Como que funciona? Depende do perfil do atleta, você pode fazer a hiperidratação. Outros, você precisa simplesmente manipular o sódio. E outros, você simplesmente não faz nada. O cara vai pra competição como se fosse um dia normal. Só que como que você vai saber isso? Dentro de um tempo longo de preparação, você faz os testes para ver como é que o cara funciona melhor. Então, o Pudim, que é esse que eu te falei, que foi o terceiro na Super Heavy, ele é um cara que ele é muito volátil. Então, da mesma velocidade que ele enche o músculo, ele também vaza um pouco. Então, para ele, eu tive que fazer bastante testes para saber como acertar. O Dr. Gabriel ele já é um cara mais colado o ano inteiro. Eu não preciso me preocupar tanto com isso. E assim vai. Mas de uma certa forma, você deve ter visto recentemente um atleta do Saizen que ele postou que pô, o menino não tinha compromisso, que não sei o que, parará pururu. Então, o menino se dizia natural, mas ele tem diurético na finalização. Então, às vezes, eu sei que o menino ele pode não ter noção do que é ser natural ou não, do que é uma substância dopante ou não, mas a verdade é que esses caras hoje, eles passam para a grande massa a ideia de que eles são algo que eles não são. Simples assim. E isso causa muita frustração em muita gente, cara. Parece um papo meio piegas isso, mas se você vê aqui meu Telegram, que é onde eu faço a atualização da galera, tem rapaziada hormonizada que às vezes manda mensagem e fala: Meu, eu me sinto muito mal, porque eu tô vendo uns naturais aí que eu falo: Meu, eu não nasci pro esporte.
Não nasci pro esporte, porque esse cara ele tá com quase 50 de braço, natural, seco, o ano inteiro, cabeludo. Pô, como que pode isso, tal? Então, assim, e as meninas também, né? Então, eu acho que eu tenho um exemplo muito próximo a mim, que é a minha mulher, a Vivi, que ela foi terceira no Mister Santos na estreia, foi campeã no Sorocaba Biquíni, foi campeã no Muscle Contest São Paulo, e isso tudo, boa parte dessa jornada ela fez natural. Então eu consegui trazer isso também para essas categorias de entrada, sabe? E depois, quando entram os recursos, você tem mais uma variável para se preocupar. E isso é uma coisa que eu vejo que até os novos preparadores, às vezes, eles não param para pensar nisso. Quanto mais variável você tiver, mais variável você tem para errar, né? Então, se você pegar, por exemplo, as manobras do Aceto, as manobras dos grandes preparadores, normalmente eles mexem uma coisinha de cada vez. Por quê? Porque daí ele pega exatamente o pulo do gato. O cara que ele já começa com tudo, o cara começa com isso, com aquilo outro, ele não sabe nem o que ele pode tirar depois. Porque ele fala, bom, não sei o que tá batendo mais, o que tá batendo menos. Não sei o que tá me causando isso. Ah, mas você se dá bem com enantato, com cipionato, com neca, com... Ele não sabe te falar. É como se entrasse dentro da cabine de avião e tivesse aquele porrada de painel lá com um botãozinho. E fica monitorando todas as luzes, um monte de chave de controle, puxa e vai. Aí o avião sai voando. Diferente de um carro que é só o volante, um câmbio manual, o acelerador, freio, embreagem, você tem o controle de tudo ali. Freio de mão tá ali, se precisar, mas o aviãozão já tá lá, o painelzão com tudo. E o avião tá voando e ele precisa pousar. O que ele aperta? Não vai saber. Que hora ele começa a decidir? Não sabe. Fazer a descida para não descer brusco demais ou ir suavizando? Não sabe. E assim, o não saber, ele pode variar entre uma finalização errada e ele matar alguém. Que é disso que se trata. Sim. Quando a gente fala de fisiculturismo, às vezes a gente esquece que a gente está falando de um esporte extremo. Nosso corpo ele não é feito para ficar com 3, 4% de gordura, ter uma bomba de sódio e ter uma contração isométrica numa luz escaldante por 20 minutos. Tipo, e você chegar nessa condição ali ao longo de muito tempo com déficit calórico, tensão mecânica, a gente não é feito para isso. Então, se o cara não tem ali um controle da parte cardiovascular, vascular, para saber como é que tá, cara, você tá fazendo uma roleta russa. É por isso que hoje, assim, eu sou muito grato às empresas que estão comigo, porque isso me dá uma possibilidade muito grande de fazer o meu trabalho com mais segurança. Então, hoje eu conto com a Farmavila, que faz toda a parte de manipulados para os atletas. Então, eu consigo trabalhar com substâncias como natronase, red yeast rice, enfim, toda essa parte de suplementação que para o controle cardíaco e vascular do atleta é importante. Então, a Canibal, que tem nem como agradecer a oportunidade que o Joe e o Felipe deram para mim e a gente acaba ficando fã da marca. Enfim, quando a gente fala de alta performance, cara, isso vai variar desde a gente usar a sela do cavalo, cadê? Cadê o cinto? O cinto acho que tá lá Tá lá na academia. Tá na academia. Então, desde um acessório de alta qualidade pro treino até você colocar alguma coisa para dentro. E esse ecossistema é o que eu mais sou chato na carreira dos atletas. Porque às vezes ele tem o melhor suplemento, a melhor bomba, mas ele não dorme. Não adianta nada. Você tá ali como preparador sempre tentando tirar o máximo possível de todas as variáveis, né? Sim. E esse que é o detalhe de quem acompanha de perto. Sim. Um assunto que agora eu queria puxar com você, e talvez vai levar a dois assuntos interessantes, é o fisiculturismo saudável. Você acha que a proposta da categoria Fit Model e talvez uma nova categoria masculina baseada nisso, de mais entrada, onde o atleta não tem que expor tanta definição quanto as outras, possa ser um caminho onde vá estar trazendo entusiastas do natural, entusiastas de entrar para o esporte para dentro do fisiculturismo e se tornando ali uma nova opção
mais viável e sustentável de viver o lifestyle de atleta? Eu acho que a gente consegue dividir esse assunto em 2 ramificações muito claras. Primeiro, do ponto de vista do ecossistema e dos nossos serviços e do negócio num geral, tudo fica mais rentável, então fica mais rentável pro promotor de evento, fica mais rentável pro nutricionista, fica mais rentável, às vezes, para um influencer que não teria, uma categoria para ele, mas agora tem. Ele tem outra forma de expor, o físico dele, a mídia dele, explorar de outra forma. Fazer um Então acho que projetinho, né? exato, então acho que de uma forma comercial, eu acho que é bom para todo mundo. Abrangente. Mas a gente consegue também entrar numa outra seara, que é a seara técnica, né. Então, de um modo geral, o que eu vejo? Sempre que tem uma categoria, de entrantes, assim como funciona na Fórmula 1, em que o aerofólio ele entra primeiro nos carros de corrida mais rápidos, e quando a gente percebe, ele tá no ninho, um aerofólio pequenininho, mas tem lá. Uma hora, esses recursos vão chegar na ponta. Então, você pode ter certeza que às vezes uma pessoa que vai competir na Fit Model, ela tá usando um clenbuterolzinho, ela tá usando um tiroidiano, ela tá usando algum outro recurso. Os caras que às vezes eles têm um físico ali meio, de praia, eles vão começar a usar alguma coisinha para se destacar na Fit Model. Masculina. Então eu dessa forma, digamos, mais puritana, eu acho que é mais ou menos aquela mesma ideia que eu tenho do fisiculturismo natural. Se o cara perceber ali uma brecha que ele pode se beneficiar e que aquilo, aquele título, aquela aparição pode trazer um benefício para a imagem dele, ele vai fazer o que for necessário para vencer. Agora, que tecnicamente tanto eu quanto você e qualquer pessoa que trabalha no meio sabe que aquele padrão de físico é perfeitamente alcançável de forma natural. Aí isso já é outra discussão. Por que que as pessoas elas, têm esse déficit educacional, de orientação, para achar que para aquele determinado físico elas precisam utilizar uma porrada de recurso, enfim. Acho que é muito mais uma questão de educação e de realmente orientação, saber o custo-benefício das coisas, do que propriamente achar que mais uma categoria pode ou não acrescentar no nosso esporte. Uma outra coisa que me preocupa muito, e aí é simplesmente um comentário, é que os campeonatos vão ficar muito longos, né, Caio? Então, a tendência que eu vejo, e até deixo aqui uma sugestão, é que cada vez mais sejam divididos os eventos em 2 dias, em que você tem um campeonato fitness e um campeonato, bodybuilding, né, Concordo. de categorias voltadas ao bodybuilding. Então, Men's Physique, Fit Model, Bikini e, sei lá, qualquer outra categoria de entrada num dia, Classic, Bodybuilding, Women's Physique na outra, porque você consegue até setorizar, trazer empresas de outros ramos para dentro do evento. Então, uma Avon, ela não vai ter interesse em patrocinar o segundo dia, que é só a macacada, os caras rasgados, mas a Fit Model talvez ela queira, uma Billabong talvez queira. Então, eu acho que você consegue setorizar e diferenciar muito melhor, assim. Interessante a proposta mesmo. Assim como é nas feiras, né, no Arnold, no Olympia, a gente tem a divisão por dias, né? Isso facilita demais a dinâmica do evento. Exato, por isso que hoje em dia a gente tem posicionamentos, às vezes, de empresas que estão mais na Natural Tech e nem tanto no Arnold Classic, Real. porque você não vai conversar com aquele público. Então, eu acho até que a dinâmica ficaria muito mais favorável, sabe? Muito mais favorável e seria bom para todo mundo. Não vejo, e aí é outra sugestão só, eu não vejo necessidade de ter prévias e finais, como é feito hoje. Acho que isso só desgasta o atleta. Isso, não tem a menor necessidade, cara. É totalmente possível você fazer um show pela manhã, em que você decide todos os campeões e você faz somente o absoluto de cada categoria na parte da noite. Assim, só fica no evento quem quer participar Nossa, do maravilhoso o absoluto. sistema. E outra, você dá prestígio para os campeões, cara. Lembra
durante a pandemia, que era obrigatório fazer a premiação logo após a academia, a categoria. Não era muito melhor? Foi incrível, a galera saía pra curtir a tarde ainda. Não era muito melhor, cara? Terminava 2, 3 horas da tarde e tchau, vazava. Desafogava o backstage. Exato, até do ponto de vista de saudabilidade. Pra que você vai segurar um cara, uma menina, as pessoas ali naquele lugar de desidratação por tanto tempo? E realmente é segurar, é muito chato. Eu já vivi isso muitas vezes como atleta, é você tá na dúvida se tá nas finais ou não. Eu tava, por exemplo, no Arnold agora. Eu não tinha certeza se eu tava no top 5 ou não. Na dúvida, fiquei lá, segurando a dieta, fiquei segurando o físico. As prévias acabaram 1 hora da tarde. Segurei lá até as 5 da tarde. Quando subiu para as finais, só pediram para entrar e se despedir. E eu não tava nas finais. Pois é. Podia ter deixado uma lista lá, né, na parede, ó, finalistas. Cara. O resto, tchau, fica só 5 esperando. Exato, mas aí é aquilo que eu digo. Você prestigiar o campeão de cada categoria seria tão mais legal, cara. Sim. Você pode até mudar o backdrop para as finais. Nossa, verdade. Tipo assim, você dá um tempo para as meninas, por exemplo, da biquíni, fazer uma entrada sozinha das campeãs, porque, vamos ser sinceros, a gente gosta de bodybuilding pra caramba, mas você tem saco de assistir todas as coreografias dos Classics? Não dá. Não dá, cara. Deixa só os campeões fazerem as coreografias. Isso vai dar mais dinamismo no campeonato. Isso vai fazer com que as pessoas fiquem para assistir. E aí, cara, o show da noite é o show dos campeões, velho. Cada um vai fazer sua rotina, as meninas podem ter o desfile cada um, não vai ficar corrido. Sim, tem total razão. Eu acho que isso ia funcionar muito mais. É um debate que precisa ser levado em consideração e trazido à tona agora. Porque cada vez vai ter mais fit model competindo. E daí se dobra para uma masculina, vai ter mais gente. E aí as competições que já estão acabando por volta de 7, 8 horas da noite, vai para 9, 10, isso aí vai cansar muita gente. É cansativo para todo mundo, é cansativo para o DJ que tem 300 mil músicas para administrar. Pro árbitro, que é só ele e outro do lado. Ele fazendo sinalzinho com a cabeça, né? Tipo, pro árbitro, cara. Como se você tem uma bancada de árbitro. Turva. Como se tem uma bancada de árbitro para fazer tantas categorias assim? Será que não era mais interessante você ter um árbitro para 2 categorias? Arbitrou 2 categorias, sai, vai tomar uma água, vem outro time. Um revezamento. Como que é essa formação desses Com árbitros? certeza o reflexo visual da pessoa é outro. Chega uma hora que você tem que olhar 5 atletas no palco. Hora outra categoria tá com 10 no palco. E você já tá lá há mais de 6 horas arbitrando. 1 hora. Cansa o cara. E aí, será que vai ser o julgamento preciso mesmo? Será que não vai ficar ninguém de fora do top 5 que poderia estar, de repente, em quarto, terceiro? Exato. Eu acho que assim, isso é um debate que... É pro bem do esporte esse debate, né? Exato. E outra, né? Você vê que hoje o fisiculturismo, ele tá se movimentando a ponto de que se você tem a capacidade de enxergar as entrelinhas, você percebe o que está acontecendo. Por exemplo, o que este senhor está fazendo no campeonato dele, muitas pessoas não estão percebendo. 750 mil dólares. O que ele está fazendo aos poucos? Ele está fazendo uma pressão muito grande no Olímpia, e aí é um chute só. Mas eu acho que ele vai se dissociar. Eu acho que ele vai fazer um circuito só dele. Não duvido. Você já imaginou se tivesse o Arnold Classic São Paulo, o Arnold Classic Bahia, o Arnold Classic Porto Alegre? Nossa. Como se fosse uma segunda opção. Queria uma nova liga. Já pensou? Ia dar o que falar, porque o cara é amado, né? Amado é pouco, né? É ídolo, idolatrado. E já chega com a chancela dele. Que já é forte. E tantos estados não gostariam de receber essa festa, porque a gente está no Arnold já frequentando há vários anos. Talvez tenha tanta gente de fora do estado quanto de dentro. Que mais a gente vê, a gente da Amazônia, do Nordeste, do Acre, que desce para cá, porque lá não tem nada disso. Imagine se esse evento começa a rodar o Brasil. Ou o mundo, né? E se tem uma coisa, isso a gente tem que tirar o chapéu. É uma marca Que forte. eles conseguem fazer evento, né? Se tem uma coisa que eles sabem fazer, é evento. Mas eu acho que isso é um movimento que vai começar lá e a tendência é vir para cá. Você lembra aquela vez que deu um burburinho de que o The Rock ia fazer uma liga? Deu o que falar, foi quase um ano comentando sobre isso.
Era eu falando, era o Ost falando, era o Chain falando, tudo que surgia de notícia, nós que eram os canais principais da mídia, tinha conteúdo para falar e gerava interesse. Queríamos saber se o Phil Heath ia para lá, se o Kai Greene ia para lá, se ia virar mesmo. Então gerou uma audiência. E isso fez a NPC, a IFBB Pro League, melhorar ainda mais as competições dela e para manter as pessoas interessadas em competir nela, né? Até em nível regional. Querendo ou não, a concorrência bota todo mundo para cima, né? Faz melhorar todo mundo. Até em nível regional, a gente tem aqui a SPFF do Alex em São Paulo, que é uma federação menor, mas que ela traz uma organização que ela faz com que as grandes federações precisam se mexer. E a gente sabe como é que funciona, mas eu acho que a concorrência é sempre válida e principalmente no nosso meio, então no meio dos preparadores, dos comunicadores, não vê o outro podcast como um concorrente, não vê os outros preparadores como concorrente. Como eu estava te falando, eu sempre procuro trocar ideia com outros preparadores. Inclusive, eu queria deixar aqui os parabéns para o Caio Bigode, que fez 2 campeões overais agora no Muscle Contra de São Paulo. Acho que o menino dele chama Sandro e o outro é o Mike, que é eu brinco que é o Ramonzinho. Ele fez 2 campeões overais. E também deixar um abraço, né, pro Léo e pra Santa, Ô, que são Santa Horse, que são da Horse e que, meu, tratoraram lá, fizeram venceram. bem. Meu. A Santa tá numa fase muito boa da carreira, né? Eu acho que ela tá muito próxima de ganhar um Procard dela. Sem dúvida. E eu acho que eles merecem porque eles são trabalhadores, eles sabem esperar o tempo deles e eles são críticos, sabe? Eles são críticos, eles não são deslumbrados de achar isso ou aquilo, tal. Eles trabalham. O que é para fazer? Vão trabalhar e, pô, fiquei muito feliz deles terem conseguido esse título e vem boa hora. Muito boa hora. Feliz pela Santa, mandar um beijo para ela, uma pessoa incrível que além de uma excelente atleta, é também uma super nutricionista, uma pessoa extremamente querida, acessível, bondosa. Se você chama ela nos comentários de alguma foto dela, ela vai continuar te respondendo até você não ter mais assunto de tão interessada que ela é em tudo isso. Ela realmente ama o bodybuilding, apoia todos os atletas, você vê ela sempre interagindo com atletas de todas as categorias, não é aquela pessoa focada só no nicho dela, tudo interessa a É uma ela. energia boa, né? Uma energia muito boa. E Rafa, chegando ao fim do nosso podcast, você me trouxe uma informação que me deixou animado. Então, eu quero falar de futuro com você. Sim. Esse seu plano de competir é curto, médio ou longo prazo? E seja ele qual for, já deixo aqui um convite ou um desafio. Gostaria de voltar No em grande Horsepower estilo Show. no Horsepower Show? Com certeza, mas Então, isso eu já falei pra Vivi. trato feito. Isso eu já Deixa falei eu- pra Vivi. Falei que eu quero Que fazer demais. a minha estreia mesmo lá no Horsepower Show. Um privilégio. Eu acho que a data é uma boa data, é um local que eu gosto. Eu acho que ali, meu, uma das melhores experiências de competição no Brasil é ali com certeza. Eu falo Você porque eu esteve já lá em qual ano? 2023. Foi, né? Tava... Foi 23. E eu já, porra, velho, eu já fui em muita competição pelo Brasil. Ali é diferente, cara. A vibe daquele lugar é demais. Ali é diferente. E eu acho que eu mereço, por mim, fazer uma preparação assim, sabe? Uma Tá. experiência dessa. Eu acho que assim, eu tenho me dedicado, Hugo, nos últimos tempos, há muitas coisas que não são para mim, são para minha vida e para os meus projetos. Então, eu e a Vivi, a gente, assim como você e a Ana, a gente se bateu muito nos últimos tempos de trabalhar, de abdicar de muitas coisas para fazer a nossa casa, para fazer a nossa vida, para cuidar ali dos cachorrinhos, para fazer os projetos andarem, para ampliar a clínica. E só quem faz isso realmente sabe o quanto você precisa direcionar as energias para isso. E, obviamente, eu tive a consciência de que eu não conseguiria fazer isso e me preparar ao mesmo tempo, porque senão eu ia fazer as duas coisas mal e porcamente. Então, a partir de outubro, novembro desse ano, as minhas contas já vão estar mais equalizadas, eu já vou estar ali
mais ou menos com os chakras alinhados, e aí eu consigo realmente fazer a Que preparação demais, ai. que eu acho que eu mereço. E é uma coisa que você falou sobre merecer algo assim, é muito bacana, porque essa experiência que a gente tentou passar e tem tentado, né, agora foi a 4ª edição. Todo mundo entrou no fisiculturismo porque se encantou com o lado profissional, em assistir a Olímpia, em ver os profissionais, em seguir os atletas, e ver aquela magia do esporte. E aí a gente fala lá para os nossos atletas no backstage, e também depois do campeonato, que aquela experiência do Horsepower Show e dos eventos lá de Santa Catarina é o mais próximo possível que os atletas amadores vai ter de uma carreira profissional, porque muitos não vão chegar. Mas naquele dia a gente quer fazer com que eles se sintam como profissionais. No tratamento, no backstage, na comida que ele vai ter lá, na pizza que ele pode comer, no palco, nas fotos, no serviço de pintura, na excelência de cada entrega de serviço. Então a gente fica muito feliz, como aconteceu nesse evento, de não ter tido feedback ruim, foi só a gente falando bem. Não, pelo Foi contrário. muito gratificante você ver o brilho nos olhos, os caras me paravam, ao invés de pedir informação, de pedir uma coisa, Agradecer. era só para agradecer. Pô, que legal, tá muito da hora. Foi muito bom, cara. Foi muito Sabe que gratificante. recentemente eu tive contato com a Mari Menezes lá no podcast, e ela falou pra mim, ela falou assim, cara, aquele campeonato ali, ele determinou a minha carreira, porque ali eu consegui fotos excelentes, aquilo me valorizou demais. E você sabe, cara, atleta vive da imagem, Do vive da visual. percepção de valor que você causa. Então você ser premiado com uma coroa num palco bonito, num lugar de prestígio, eu acho que a própria cidade já cria aquele ambiente gostoso. A foto da praia no dia seguinte. Porra, cara, ali, assim, se souber fazer o planejamento legal, e eu não tô nem falando aqui encorajando somente as pessoas que são os campeões overais. Cara, se você tem uma foto naquele palco, você consegue trabalhar suas mídias sociais, consegue fazer. Você vai participar de uma festa do bodybuilding, velho. E é isso que eu quero participar ano que vem. Se Deus que quiser, eu vou demais, né? conseguir. E o problema é que daí eu vou topar com os caras igual o Vini lá, né? Eu sou classe D, meu, os caras estão chegando com 100 quilos seco, Claro, o nível crudado. está cada vez mais alto. E isso é muito bacana pro esporte, porque eu falei para todos eles no dia da pesagem lá. Cara, eu comi isso daqui, o podcast me Faça, até com né? vergonha. Maravilhoso. Mais vale um top 4, top 5 num campeonato desse nível do que um Lógico. campeão de uma copinha não sei da onde, né? Uhum. Então, se colocar entre os melhores faz você subir a sua régua e ver depois nas fotos o quanto você precisa melhorar ou o quanto você tá bom, e também para você pedir feedbacks e para você correr atrás de patrocínios. Uma boa foto em cima do palco e ao lado de caras bons deixa você melhor ainda. E isso é a grandiosidade de você jogar bola com quem sabe mais que você, né? Faz Exato. você jogar futuramente melhor também. E o planejamento. Eu acho que o fato de todos os eventos aqui no Brasil, eles já terem mais ou menos uma data pré-determinada, um local pré-determinado, você já sabe ali mais ou menos como é que funciona o campeonato, você consegue fazer uma programação real do teu calendário. Então você que quer me encontrar no palco no Horsepower Show, você já se prepara, já começa a fazer conta agora, já começa a olhar tudo, porque eu brinco com os meus atletas, cara, que a mãe da preparação é a organização. O cara é organizado, ele não se aperta. O planejamento faz tudo e isso é o que determina realmente se a pessoa vai longe ou não nesse esporte. Sem dúvida. Pessoal, estamos finalizando agora o nosso podcast. Tenho certeza que daria para falar muito mais, mas essa não vai ser a primeira e última participação. Com certeza o Rafa vai voltar muito mais aqui e em breve também para comentar alguns campeonatos. Acho que vai ser muito interessante a gente ver Vai aqui. ser um prazer. A gente hoje nem conseguiu falar Do sobre New York New Pro, York de Pro. nada. Então, pessoal, mas só nos diga o que você achou do resultado polêmico que antecedeu o New York Pro, porque falar do New York é fácil. Pittsburgh que foi difícil. Comenta lá, você achou justo ou não a vitória do Derek? Não. Não achei Nick justo. estava superior. Para mim, sim. Eu acho que ali teve uma questão muito de você não desprestigiar o runner-up pro Olímpia, né? Que tá vindo com força total. E o comentário que o Bob fez a respeito de você conseguir, numa equivalência de forças, identificar mais pontos fracos no Nick do que no Derek,
isso faz sentido, mas quando você põe um do lado do outro, no meu modo de enxergar fisiculturismo, deixando a estética de lado, o Nick estava mais competitivo. O brilho estava melhor, ele estava mais cheio, ele estava tão condicionado quanto, e eu acho que o balanço geral da pose de duplo de Tava costas... até melhor a condição, hein? E o duplo de costas, eu achei que ele aniquilou, porque da cintura para baixo ele colocou uma diferença com os adutores ali grudados que fez muita diferença, assim. Eu sinceramente achei que não foi justo. E de uma certa forma eu entendo por que eles dão esse tipo de colocação, porque aí o Nick foi lá no segundo show, venceu. Deu motivo pra ele engrandecer mais um, né? Pô, ele favoreceu o circuito, ele vai chegar no Olímpia podendo rivalizar com os outros. E eu acho que a gente tá adiante, é porque quando a gente tá vivenciando as coisas, a gente não tem muita noção, mas a gente tá vivenciando uma época em que um grande fisiculturista tá competindo, cara. Esse Nick Walker, ele é um cara que vai ser lembrado pra caramba. Que é jovem o bicho, né? E ele é um cara que ele traz um sentimento de inconformidade com a derrota que a gente não vê muito hoje. Vontade de vencer e de calar, né? Ele vem babando, ele não se conforma, sabe? A gente não via essa vontade de vencer e essa personalidade forte, tão forte personalidade quanto físico, desde Phil Heath. Exato, cara. Um dos caras com mais vontade de ganhar do outro e de todos que estão falando contra, né? Exato. Parece que quer provar. E o próprio Kai. E o próprio Kai. Eu acho que o que a gente gostava dessa rivalidade era justamente assim. Os dois queriam muito. E eles não disfarçavam. Era aquela coisa à flor da pele mesmo. Eu vou lá e eu vou ganhar. Brigar com o outro cotovelo forte. Exatamente. E eu sinto muita falta disso no circuito. E eu acho que ele conseguiu encontrar o equilíbrio perfeito entre demonstrar insatisfação com o resultado e não ser descortês. Cumprimentou, sabe? Doeu, tava engolindo um paralelepípedo. Diferente do Hadi, que arrancou a medalha e virou a costa, tacou foda-se. Eu acho que uma rivalidade dele com o Hadi vai ser muito louca se acontecer um top 2 dos dois, hein? Mas se julgar Vai ser direitinho... tiro, porrada e bomba. Se julgar direitinho, eu acho que não dá porrada, não. Gostou dessa breve resenha? Então isso aqui é uma prévia de próximos episódios que eu e o Rafael vamos fazer para falar de competições, logo após competições, quem sabe? Pô, algumas segunda-feiras depois de Show Pro. Um review? Vamos fazer? Pô, só criar um quadro aqui. Fechado. Então, fechado. Guarde suas próximas segunda-feiras depois de grandes shows, que a gente marca um novo encontro aqui para fazer um review de várias categorias, ou de todas, fechado, de um evento que aconteça no final de semana antes. Obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal se ainda não é inscrito. E já acesse o perfil do Rafa, siga ele também, entre no podcast dele, confira o trabalho dele, tenho certeza que você vai aprender muito e ver as pessoas que ele já entrevistou lá no podcast dele. O nome do podcast, deixa aqui pra galera. No TreinoCast. Eu queria agradecer demais, Hugão, e aqui vou tomar a liberdade de agradecer também os meus parceiros. Então, eu quero primeiro de tudo agradecer a Horsepower, que sempre foi a marca que eu enxergava ali realmente o que eu identificava como o gostar do bodybuilding. Isso era traduzido nos produtos, nos artigos, nas revistas, como eu já falei. Então, eu tenho muito orgulho de ter meu cupom lá. Então, o cupom Rafael na Horsepower. Eu queria agradecer demais a... Nem sei como dizer, assim, a felicidade que é fazer parte hoje de liderar o time de atletas da Farmavila, que é a farmácia de manipulação que hoje eu não somente trabalho com eles, mas eu posso agregar do ponto de vista organizacional ali da equipe de atletas. A Canibal, que é uma marca que a gente tem um time muito unido e que a gente aprende a ser fã quando a gente conhece a história da marca. É a única marca de empresa de suplementos nacional que tem como pilar deixar o legado de uma pessoa, que foi o Igor,
Então isso é uma coisa que é muito forte dentro da empresa e que quando você conhece, quando você começa a conhecer a história e utilizar os produtos, você se sente pertencente à Canibal. Agradecer também demais a Bulldozer, que é a responsável por fabricar não somente acessórios, mas também os equipamentos, né? Que vão para as outras linhas também, inclusive da Horse. E eu quero agradecer demais a Vivi, que é o amor da minha vida, a pessoa que quando entrou na minha vida realmente fez com que tudo melhorasse, eu conseguisse concluir boa parte dos meus sonhos e desbloqueasse vários outros sonhos, né, que a gente está lutando para conquistar. Então, se não fosse ela, tenho certeza que nada disso seria possível. E agradecer demais você, Hugão, porque tá aqui batendo esse papo e já tendo aí esse prévio convite para a gente falar do que a gente mais gosta, que é bodybuilding, para mim já valeu. Agradecer demais também a presença do Ian, do Ian, que ficou aqui com a gente, que fez a parte da, do- da cabine ali, né? Que eu sei o quanto isso é difícil, o quanto isso é trabalhoso. E muito obrigado por me receber aqui na sua casa. a gente que agradece, Rafa. Deus abençoe e realmente vai ser um prazer fazer mais episódios com você e para falar de bodybuilding na veia mesmo. Nos próximos episódios eu tenho certeza que a gente vai falar de uma maneira muito esclarecedora e prazerosa, de uma forma respeitosa também, querendo sempre ao máximo trazer realidade, transparência e informação, porque eu acho que quando há discussões saudáveis, debates válidos, a informação ela derruba qualquer tipo de julgamento ou críticas de internet. A maioria das pessoas criticam o que desconhecem. Sim. Então é muito válido quando a gente oferece informação para as pessoas estarem antenadas no que acontece, porque a maioria das coisas que acontecem não está documentado, não acha em regra, não acha em livro de regras, é na prática, é na veia, e é quem realmente acompanha de perto ou viveu o esporte. Então a gente que também tem esse privilégio de ter vivido o esporte, pode comentar, modéstia à parte, com um pouco mais de, de didática. Isso tudo que a gente pôde vivenciar no esporte. E a gente não precisa necessariamente concordar, mas a gente conseguindo expor o nosso ponto de vista e eu sempre pergunto, né, quando a gente está falando de fisiculturismo, eu falo, o que você vê aqui, né? Porque às vezes, apesar da imagem ser a mesma para nós dois, você pode ver algo que eu não estou vendo, né? Então a forma, por exemplo, o Nick e o Derek, ali você consegue ver duas coisas muito diferentes, dependendo do ângulo. Então, tô ansioso. É isso. Então não perca os próximos episódios com o Rafael Prado aqui, que a gente vai comentar muito sobre bodybuilding com vocês. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Vai cavalo. Horsepowercast é um oferecimento de Vambora! Nasceu aqui, então vamos fazer. Adaptogen, suplementos e roupas esportivas para quem vive o alto rendimento. Esse whey é bom Luciano pra caralho, Cruz, velho. o maior Não, e você tem evento que de provar então a fisiculturismo versão de Juiz de carbada Fora, dele, com as esse é o categorias Taste profissionais 3W. Men's Physique Imagina e ele na versão Women's Physique. concentrada que vem um pouco mais adocicado. Eu achei sensacional. Start Porque Strong, esse é um 3W. equipamentos de Eles fizeram musculação para academias e treinos em casa com força total. CBMF Cursos, Confederação Brasileira de Musculação e Fisiculturismo. Formação de excelência para treinadores de musculação. OPS, conectando você com estabilidade e velocidade, é a internet oficial do nosso podcast. Quer ver sua marca aqui? Seja um patrocinador do Horsepowercast e turbine sua visibilidade com a gente.